Prepare-se para uma viagem emocionante no tempo enquanto exploramos a trajetória do rei Salomão, o homem mais sábio que já viveu. No entanto, por trás da sua sabedoria estava uma história marcada por escolhas trágicas e consequências devastadoras. Neste vídeo, desvendaremos os momentos decisivos que levaram à queda desse rei lendário e analisaremos como as lições aprendidas podem ecoar em nossas próprias vidas. A história de Salomão é bastante triste. Quando Salomão ascendeu ao trono, talvez com apenas 20 anos de idade, ele tinha grande promessa e grandes oportunidades recebidas. No entanto, a história final da vida de Salomão é uma decepção. O reinado do rei Salomão começou de forma promissora e emocionante. Ele era filho de Davi e Batseba. Seu pai foi declarado como rei e seu nome significa paz. Uma das consequências trágicas de uma teia pecaminosa foi a morte do primeiro filho deles. Salomão era o segundo filho. Então ele nasceu em uma família que valorizava o perdão e foi beneficiado pelo conhecimento de seus pais. Salomão foi criado em um palácio cheio de conflitos. Ele era preterido, enquanto seus irmãos mais velhos, Aminon e Absalão, causaram estragos. Quando Davi estava morrendo, seu irmão Adonias se declarou rei. O profeta Natã e as ações rápidas de Batseba firmaram reivindicação para Salomão assumir o trono. Salomão se tornou rei e seu pai fez um discurso de despedida. Quando chegou a hora de Davi morrer, ele deu uma ordem a Salomão: estou prestes a seguir o caminho de toda a terra. Então, seja forte e comporte-se como um homem e observe o que o Senhor, seu Deus, exige. Caminhe com obediência a Ele e guarde seus decretos e comandos, suas leis e regulamentos. Deus, que em vários momentos e de várias maneiras falou aos pais pelos profetas, disse a Salomão: peça o que quiser e eu darei a você. Deus estava dando a Salomão um cheque em branco e dizendo: preencha com o que você quer. E o Senhor falou que, dependendo da resposta, isso revelaria muito sobre ele. Imagine tudo o que Salomão poderia ter pedido, mas considere o que Salomão disse. Ele orou a Deus por sabedoria para ser o rei que precisava ser. Deus ficou muito satisfeito com a resposta à oração. Salomão se tornou o homem mais sábio que já existiu, e também um dos homens mais ricos da história. Porém, Salomão cometeu grandes erros. Amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó, moabitas, amonitas, sidônios e hititas. Seu envolvimento com mulheres estrangeiras antecipou problemas futuros. Muitos desses casamentos eram alianças políticas, mas a imoralidade era claramente evidente. Ademais, 1000 mulheres competiam por sua atenção. Imagine a surpresa quando todos os pais políticos apareceram. O exemplo de Salomão criou uma cultura de imoralidade no reino. Ele tinha 700 esposas de nascimento real e 300 concubinas. Conforme Salomão envelhecia, suas esposas desviaram seu coração para outros deuses e não estava completamente dedicado ao Senhor, seu Deus, como o coração de seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Malcã, o deus detestável dos Amonitas. Então Salomão fez o mal aos olhos do Senhor. Ele não seguiu o Senhor completamente como Davi tinha feito. Salomão viveu em um monte a leste de Jerusalém, um lugar ao alto, para Quemós, o deus detestável de Moabe, e para Moloque, o deus detestável dos Amonitas. As mulheres de Salomão trouxeram deuses com elas e insistiram para que ele participasse de rituais pagãos, muitos dos quais eram sensuais. Tudo isso foi feito em nome da tolerância, mas trouxe a idolatria para o coração da nação do povo de Deus e desviou o coração do rei, de Deus. Então Salomão separou um lugar alto para Quemós, a abominação de Moabe, na colina que fica a leste de Jerusalém, e para Moloque,
a abominação do povo de Amon, e ele fez o mesmo por todas as suas esposas estrangeiras que queimavam incenso e sacrificavam aos deuses delas. Deus ficou furioso com Salomão porque seu coração se desviou do Senhor Deus de Israel, que tinha aparecido 2 vezes e havia lhe ordenado a respeito disso. Ele não deveria seguir outros deuses, mas ele não guardou o que o Senhor havia ordenado. Portanto, o Senhor disse a Salomão: por que você fez isso e não guardou minha aliança e meus estatutos que eu ordenei? Certamente tirarei o seu reino e darei ao seu servo. No entanto, eu não farei isso em seus dias, em consideração a seu pai Davi. Eu vou tirá-lo da mão de seu filho. Porém, eu não vou tirar o reino inteiro, eu darei uma tribo ao seu filho, por meu servo Davi e para o bem de Jerusalém. O Senhor jogou um adversário contra Salomão. Hadade, o Edomita, era um descendente do rei Edomita. Os erros de Salomão o fizeram sofrer em seus anos finais. Deus começou a levantar inimigos para Salomão e pôs outro adversário contra Salomão. Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de seu mestre, Hadadezer, rei de Zobá. Quando Davi destruiu o exército de Zobá, Rezon reuniu um grupo de homens ao seu redor e se tornou o líder deles. Eles foram para Damasco, onde se estabeleceram e ganharam o controle da cidade. Por lá, eles construíram uma nova nação em Israel, e se voltou contra Salomão. Jeroboão, filho de Nebate, um efraimita de Zereda, cuja mãe era viúva, foi seu servo e se rebelou contra o rei Salomão, e esta foi a causa. Ele pensou consigo mesmo: o reino vai voltar à casa de Davi se este povo continuar a subir para oferecer sacrifícios no templo do Senhor em Jerusalém. Eles vão voltar a seu senhor rei de Judá, rei de Israel. Então, depois que o rei de Israel morrer, eles vão matar o rei de Judá. Por isso o rei pediu conselhos e fez um par de bezerros de ouro. Ele disse ao povo que ele foi longe demais. Vocês têm sido fiéis a Jerusalém por muito tempo. Este é o seu Deus, ó Israel, que os tirou da terra do Egito. Ele então colocou um bezerro em Betel e o outro em Dan, e isso se tornou um pecado. Jeroboão saiu de Jerusalém, e Aías, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Os dois estavam sozinhos no campo, e Aías segurou firmemente a capa que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Então Deus disse: saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. A cidade que escolheu, ou seja, a tribo de Judá. Mas a tribo que você receberá vai ser a tribo de Judá, porque eles me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Quemós, o deus de Moabe, e Moloque, o deus dos Amonitas. Eles não seguiram os meus caminhos e não fizeram o que era certo aos meus olhos, eles não guardaram as minhas leis e os meus decretos. Como fez Davi, pai deles. A maioria das tribos do norte se voltou contra Salomão. O povo do norte, liderado por Jeroboão, foi lá para o rei e disse: seu pai fez o nosso jugo pesado agora, portanto, torne o jugo pesado e o serviço difícil para ele e fará o que você diz. Mas o rei Salomão pediu conselhos e a resposta que ele recebeu não o agradou. Ele tinha 7 conselheiros que eram amigos pessoais e conselheiros de seu pai. Mas ele não ouviu o conselho deles e se voltou para os jovens que estiveram com ele e agora eram seus conselheiros. E disse: o que você acha que devemos fazer para responder a este povo que disse que eu faço o jugo deles mais pesados? Os jovens aconselharam o rei a tornar o jugo ainda mais pesado. E assim, o rei ignorou o conselho dos homens mais velhos e seguiu o conselho dos jovens. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém.
Isso foi como a divisão começou. O reino de Judá se separou do reino de Israel e Jeroboão se tornou o primeiro rei de Israel e Reino do Norte, que era composto por 10 tribos, e Reino do Sul, composto pela tribo de Judá e pela tribo de Benjamim, e a partir desse momento, houve 2 nações em vez de uma. Salomão, em seus anos finais, viu as consequências do seu pecado. A nação que ele havia unido estava agora dividida. Ele estava cercado por inimigos. O pecado sempre tem consequências. O reino que ele havia construído estava começando a desmoronar e Salomão morreu e seu filho Roboão o sucedeu. Roboão foi um rei orgulhoso e teimoso, ele não escutou o conselho sábio dos anciãos e seu reinado também foi marcado por problemas. Deus tinha advertido Salomão de que se ele se afastasse haveria consequências. Agora as consequências estavam acontecendo. A nação estava dividida e a glória de Israel estava desaparecendo. O que podemos aprender com a história de Salomão? A história de Salomão é um exemplo de que mesmo aqueles que começam bem podem se desviar. Mesmo aqueles que têm grande sabedoria podem cair em pecado. A influência dos outros pode nos levar por um caminho errado. Precisamos estar atentos à nossa devoção a Deus e à maneira como viver nossas vidas. Deus é gracioso e misericordioso, mas o pecado ainda tem consequências. É importante permanecermos fiéis à nossa fé e a Deus, buscando sempre a sua vontade e orientação em nossas vidas. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares que também podem se interessar pelo assunto. Vamos juntos ampliar o conhecimento. Deixe nos comentários a sua opinião, sugestões para os próximos vídeos e compartilhe suas experiências relacionadas ao tema. Agradecemos por assistir e fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.